Agora, no Tarde Show, vocês vão assistir a um passeio que eu dei numa agradável manhã com Emília Fucchi, que é arquiteta, é paisagista, é uma querida, e nós fomos nesse passeio conhecer um pouco mais sobre o mundo do paisagismo. E as dicas são para você ter um vaso em casa, um jardim, onde você quiser, mas para saber cuidar. O que é planta de sol, o que é planta de sombra, enfim, dicas valiosas de paisagismo agora para você aqui no Tarde Show. Ventilação, iluminação, temperatura. São vários os fatores que influenciam na saúde e na beleza das suas plantas. Por isso, hoje o Tarde Show veio se encontrar com a arquiteta Emília Fucchi para conferir dicas para você ter plantas bonitas e saudáveis o ano inteiro. A nossa querida Emília já está nos aguardando aqui. Tudo bem? Dá beijo. Aqui, várias plantas, tudo muito bonito. E as plantas deixam a nossa casa mais bonita, não é? Plantas, flores. Mas, Emília, é muito difícil cuidar. Como que funciona? Quais são os cuidados para se ter uma planta em casa, um vaso? Porque não adianta só ter, tem que cuidar. Vamos tentar reproduzir o que tem no meio ambiente. Então, separamos algumas plantas que nós chamamos de heliófilas e ambrófilas. São as plantas de sol e plantas de sombra. Então, nós fizemos uma classificação bem simplificada de luminosidade. Separamos por grupos algumas espécies onde podemos colocar próximo da janela, que eu chamo face norte, onde teremos 4 horas de sol. Um outro grupo com plantas a 1 metro da janela, geralmente face leste e oeste, finalzinho do dia, umas 2 horas de sol. E as plantas de sombra, geralmente a 2 metros da janela. Então fica mais fácil você entender quais plantas utilizar no ambiente. Próximo da janela, a 1 metro e a 2 metros. E você também vai explicar pra gente como que funcionam os cuidados, o que a gente pode ou não fazer com uma plantinha em casa, correto? Isso, tem algumas dicas. Então, agora a gente vai passear. Olha, se você tem, por exemplo, um jardim, uma área aberta, onde bata bastante sol, tem algumas plantas que são próprias para isso, não é, Emília? Plantas de pleno sol, é isso que a gente vai falar agora. Dentro dessa classificação que eu separei de forma simplificada para ambientes internos, na face norte, geralmente a parte que tem mais sol, mais horas de sol, próximo da janela, junto à janela, nós temos algumas espécies, geralmente são arbustos e árvores. Nós temos, por exemplo, a clúzia. Ela chega a 6 metros de altura, de 4 a 6 metros, mas se você plantando em vaso vai limitar bastante o crescimento. E vamos cortar, podá-las também como se fosse topiaria. Por exemplo, essa aqui, quem tem uma varanda gourmet que bata bastante sol, não precisa necessariamente ser um jardim, dá para colocar? Perfeito. E ela, além disso, é uma planta que absorve gás carbônico, olha só, ajuda bastante. Uma planta bem interessante, não dá trabalho. Ela tem uma florzinha, atrai algumas abelhinhas, mas é bem miudinha. Mas ela tem uma folha que tem brilho. Então é uma planta muito bonita, ornamental para ambientes internos. Conta pra gente sobre o ficus. A ficus é uma árvore, ela tem uma raiz invasora, mas até dentro do vaso às vezes ela estoura. Então nós temos que colocar num vaso grande mesmo e pode fazer esse trabalho, inclusive até o valor vai subindo quanto mais, como se fosse um bonsai, né? Mas isso é um bonsaizão, vamos dizer assim, mas quanto tempo demora para conseguir trançar isso anos e anos? Demora bastante mesmo. E é uma planta muito bonita, muito utilizada. Por ser tão popular, o pessoal andou plantando em qualquer lugar, por isso que deu assim, em calçadas, de forma errada até. Ela não pode porque ela estoura, não é a raiz. Então, é verdade que o limite da copa é o limite da... a maioria das espécies, isso. Bom, mas vamos voltando à questão de plantas de uso interno. Temos a opção também da Trachycarpus, olha, uma palmeira muito bonita, chega até 10 metros. Ela é linda, não? Então nós temos essa, olha, buchinho também,
O pessoal coloca até em plantas, em vasos pequenos, mas o ideal são vasos grandes, porque ela cresce bastante. E o formato bola a gente faz na forma de topiaria, um corte da planta, vai deixar esse desenho. É uma planta usada antigamente, muito utilizada em soluções paisagísticas antigas até. Isso aqui dá para usar dentro de casa? Dessa altura precisa de um belo pé direito. Isso. Na verdade, a gente vai deixando até chegar a um limite, depois você substitui. Mas é bem utilizado geralmente em casas ou apartamentos com pé direito alto, porque ela cresce bastante. E o charme dela é essa batata aqui no tronco dela, que ela fica bem gordinha. Também recomendaria um vaso maior, né? Mas o charme dela é toda essa coisa desengonçada, né? A beleza dela seria essa, muito em alta. E água para todas essas plantas de pleno sol? Precisa de água todos os dias, um dia sim, um dia não? Como que funciona? Quanto mais sol, você acaba dando mais água. Mas nós vamos considerar assim, se estivesse na natureza, ela teria um nível d'água apropriado. Nós vamos ter que cuidar aqui, pelo menos uma vez por semana, tem que passar 1 a 2 vezes por semana, tem que dar água para essas plantas. E tirar uma dúvida. Quem às vezes vai viajar, não tem ninguém que possa molhar as plantas, como que a gente faz? Tem algumas alternativas que a gente possa colocar? Antigamente o pessoal colocava garrafa PET de boca para baixo. Quais são as alternativas para quem está em casa e quer manter a planta bonita, viva, né? Dependendo da duração da viagem, mas sem muito trabalho. Agora você falou certo mesmo. Eu já ia dar essa solução da garrafinha, apesar que não é tão bonita, mas ela é bem eficiente, o gotejamento. O ideal seriam plantas, se você não tem muito tempo para cuidar, escolher plantas que não dão muito trabalho. Eu já ia falar dessas plantas no grupo 3, que eu chamaria de sombra, que tem algumas para pessoas bem, digamos assim, descuidadas, que não cuidam mesmo, a planta sobrevive assim, sem muita ajuda. Ou até mesmo a pessoa que vai viajar por um longo tempo. Isso. Você tem que escolher conforme. Agora, se tiver planta que precisa de muita água, tem que pedir para alguém realmente aguar. Eu separei as plantas, podemos dizer assim, de meia sombra, geralmente face leste ou oeste, se o pessoal não conhece ou não consegue identificar, pelo menos 2 horas de sol. Pelo menos a 1 metro de distância da janela, uma referência. Agora quem tem 2 horinhas de sol, o que pode usar em casa, deixar a casa mais verde? Porque casa verde dá um aconchego, né? Precisa de um toque. Você que é arquiteta, sabe responder melhor do que, pode dizer pra gente melhor do que todo mundo. Precisa ter um toquezinho verde. Na verdade ela compõe o ambiente, agrega, e as pessoas estão pedindo a natureza, né, para dentro de casa. As plantas que nós podemos colocar como meia sombra, a 1 metro de distância da janela, nós temos aqui, por exemplo, a Dracena arbórea. Na verdade é uma árvore. Ela é grande? Ela é bem grande, mas olha, é uma beleza incrível, né? Olha, o tronco dela abre essas folhas, então a gente usa muito, está bem em moda mesmo. Temos também a Rhapis, né? A gente compra por caule, por tronco, bem utilizado, todo mundo conhece bem essa planta. E temos a Pleomere, que eu gosto muito também, que o pessoal diz que purifica o ar. É uma planta muito bonita, a gente tem usado bastante essa espécie. Para cada cor, é uma cor muito bonita. Verdade. Esse tom esverdeado e o tronco dela, ela dá um desenho harmonioso. Quais são os cuidados? Porque eu já vi muita gente matando, porque todo dia põe um pouquinho de água, todo dia põe um pouquinho de água. E como ela não pega tanto sol, ela acaba apodrecendo. Água para ráfia, de quanto em quanto tempo? Olha, 1 vez por semana. Não pode ser muito... Aliás, todas essas plantas de uso interno, elas são mais sensíveis mesmo, né? Porque ela não está no seu ambiente, não recebe o sol adequado, né? Como se estivesse na natureza. E o vaso, na verdade, aperta mesmo a raiz. Então, tem que ser sempre em quantidade menor do que está na natureza. E agora a gente vai passear para onde? Os grupos de sombra. Sombra, em alguns lugares até muita pouca luz, eu posso dizer assim, afastado uns 2 metros da janela, e geralmente são forrações. Vamos lá.
agora para ambientes com sombra, pouca luz. Dá para ter plantas em casa também que sejam um pouco mais resistentes. Conta pra gente quais são as plantas que você tem para apresentar, quais são as dicas pro Tarde Show para pessoas que não têm tanta luminosidade na casa. Geralmente são forrações. Nós temos a família das marantas, a beleza delas são essas daqui. As listras, tonalidade dos verdes, elas forram todo o chão ou a base de alguma outra planta e são bem resistentes. Uma planta interessante para a sombra e para, como eu falei da outra vez, para as pessoas mais descuidadas que querem plantas bonitas, mas que não cuidam, não tem muito tempo para cuidar, seria as amiocucas. É uma planta incrível, ela é muito bonita, uma planta africana. Ela cresce bem, fica cheia, tem o brilho, super resistente. É muito boa essa planta aqui para ter dentro de casa. Outra planta interessante é o dinheiro-em-penca. Opa, essa eu gostei. A dica é você dar de presente para alguém, vai trazer sorte para essa pessoa. Vai dar um bom presente, tá? Uma forraçãozinha. Ela é bem interessante, dinheiro-em-penca. Ela fica bonita, né? Assim, num vaso caindo, não é? Pendente, floreiras, eu uso bastante nos projetos. E essa bonitona que tá aqui atrás de você, que é para ser usada em vaso ou dá para plantar também? Esse aqui é o chifre de veado, na verdade uma epífita, né? E também pode ser colocada geralmente colocam em painéis verticais também, uma espécie da família de samambaia. Gente, ela tem um toque, parece, um toque aveludado, não é? Olha, linda! Nos anos 70 se usou muito essa espécie, agora também resgatando essa linha, né, da decoração de plantas samambaias, chifre de veado, muito utilizado. A renda portuguesa. Isso volta a usar? Porque é verdade, se usou há muito tempo, minha mãe tem, todo mundo tem. Volta a usar na decoração? Na verdade, sim, tá sempre voltando, né? Você só tem que resgatar e ter um uso adequado para essas espécies. Mas ela é linda, né? Fica muito grande, muito bonita. Exótica, né? E eu acabei de conhecer o Elton aqui da Kitakawa, que vai nos ensinar a montar um vaso. É importante a montagem também, não é, Emília? Isso, para todas essas plantas de uso interno, temos que fazer as camadas de acordo com a espécie para elas ficarem belíssimas dentro do seu espaço. Tudo bem, Elton, como vai? Tudo jóia, tudo bem. É gostoso trabalhar aqui nesse monte de plantas? Desestressa, pelo menos, não é? Sim, desestressa porque você vê a planta desenvolvendo bem, você vê que ela se sente bem, então você automaticamente se sente muito bem com a planta também, né? Você cuida de plantas há quantos anos? Praticamente eu nasci no meio das plantas, né? Meu pai já vem desde há 40 anos já cultivando a planta e eu nasci no meio delas. Então tem mãozinha verde, como diz a minha avó, tem mão verde, cuida bem, tudo floresce. E para ter um vaso em casa, começa daí, como disse a Emília, tem que desde a preparação e depois os cuidados, como a gente já comentou. Sim, tem que ter todo o cuidado. Não adianta pegar simplesmente a planta, arrancar ela, colocar em qualquer terra que assim a planta vai sempre sentir que ela não vai ter o alimento suficiente para ela. Então, o ideal vai ser sempre trabalhar com produtos bons, né? De preferência de boa procedência, de uma indústria com renome, que hoje já existe várias empresas nesse segmento, né? Então, de preferência trabalhar com marcas já estabelecidas no mercado, né? Para montar um vaso, qual foi a planta escolhida? A Dracena tricolor, uma espécie fácil, muito bonita. E com essas cores ela fica bem diferente, né, no ambiente. Na decoração ela dá o toque especial. Assim, geralmente em ambientes contemporâneos, a gente utiliza essa planta. E os cuidados com ela? Precisa de muito cuidado, Elton, ou não? É uma planta fácil? Uma planta bem fácil de cuidar. Ela resiste tanto ao ambiente de sol, meia sombra, tá? Sombra total, ela até resiste, só que ela fica um pouco mais fraca por causa da falta de luminosidade, né? Mas ela resiste em ambientes internos também. E o nosso passo a passo para um belo vaso, o que a gente precisa? Quais são os materiais? Primeiramente, fazer a drenagem. A drenagem a gente usa argila expandida ou até mesmo a brita de construção. Isso vai muito depender do cliente, da opção que ele tenha, né? Se ele tiver um restinho de pedra lá da obra, ele pode usar essa pedra também. Isso aqui a gente compra dessa maneira. Ó. A gente compra em sacos, né?
Dependendo da loja, ele vende já quantidade pequena, já o tamanho do vaso, né? Que seria a quantidade de 1 litro. Essa aqui é a argila expandida. Isso, argila expandida. Depois da argila, para montar um vaso desse tamanho aqui, como nós vamos montar, quanto que a gente precisa? Aproximadamente uns 2 litros de argila expandida é o suficiente. O que mais? Por cima da argila expandida, colocamos a manta de bidim, que é esse feltro. Para que esse feltro? É para separar a argila da terra, porque senão a gente se colocar a terra diretamente aqui, ela vai começar a infiltrar e vai dar problema de drenagem na planta. Então, por isso colocamos esse feltro para barrar a terra. E por fim o substrato, né? Um substrato de preferência de boa procedência. A gente também recomenda alguns tipos de terras já misturado com composto, mas o ideal é o substrato porque você já tem uma garantia da empresa que ela tem uma boa procedência na questão da adubação, da não ter as pragas, né? Que vem normalmente na terra que você compra em qualquer lugar, você não consegue identificar de onde ele retirou, né? Agora, se você pega um substrato de qualidade de uma empresa, ela te certifica que é um produto de qualidade que não vai dar problema na sua planta. E agora vamos montar o vaso? O que que a gente precisa que tamanho de vaso a gente precisa, na verdade, para uma planta desse tamanho? De preferência, uma planta que tenha 60 centímetros de altura, pelo menos pegar a altura 20% menor que ela. Por exemplo, se essa aqui tem 80 centímetros, pelo menos um vaso ideal, no mínimo uns 40 centímetros para cima, né? Só que não podemos colocar num vaso muito grande, que senão vai ficar também desproporcional à planta, né? Tá? Então, primeira etapa, aqui vou pegar um vaso de vidro, que já tem as etapas feitas, né? A primeira camada foi argila, a segunda tem a feltro, que é a manta de bidim, e por fim o substrato. Em seguida, pegamos a planta, tiramos ela do pote sem prejudicar a raiz dela. Então, pegamos ela, né? De preferência, bate bem. Então esse é o truque, bater. Aí ela solta. Em seguida, você coloca a planta centralizada no vaso. Por fim, colocamos substratos, né? Até chegar 2 centímetros acima do que já existia do pote anterior, tá? E, logicamente, dá uma boa... Tem que ir apertando, é isso? Tem que compactar. E a planta não fique solta, né? Porque se você planta ela fica muito solta, pode prejudicar o desenvolvimento da planta no futuro. A casca de madeira pode molhar? Pode colocar água por cima? Ela não apodrece? Então, eu ia falar isso. Geralmente eu uso mais a casca de pneu, porque a casca de pinos, ela pode dar cupim, apodrecer, e a casca de pneu é bem mais ecológica, né? E tem cores, é bem interessante esse material. Ou podemos colocar pedrinha e depende do efeito visual que você quer dar em relação ao vaso, depende da planta, do vaso e do ambiente. Então nós damos um acabamento. Então, essa foi a dica para que você tenha um vaso em casa, para que você monte o seu vaso. Para molhar agora, depois que o vaso pronto, depois do vasinho pronto, molha imediatamente ou não? Tem que esperar a planta climatizar e depois molha? Não, após o plantio, imediatamente água. Porque a água vai dar uma função de ajudar a compactar também o solo e já vai hidratar a raiz. Porque normalmente a planta já vem, fica num ambiente fechado ou fica numa loja por um tempo. Aí depois você traz, guarda ela e assim, ela fica meio esquecidinha lá por um tempo. Aí depois que você plantou, água em seguida, porque aí já vai dar uma animada mais na planta também. Elton, obrigada, viu, pela ajuda, por nos ajudar a montar um vaso. Agora, eu e a Emília, a gente vai continuar passeando e vendo as flores agora. Obrigada, viu? Fique à vontade, eu que agradeço. E aqui pelo nosso passeio paisagístico, vamos dizer assim, surgiu uma dúvida. Onde colocar as plantas? Cachepôs, vasos, são diversas as alternativas hoje. O que você vai mostrar pra gente de novidade? Eu logo de cara já dei um chute aqui e falei, quebrei. Não quebrou, é plástico, é polietileno? Conta pra gente. Isso é polietileno. Na verdade é um material bem versátil, ele parece que é feito de pedra, algum outro material, mas fica mais fácil de trabalhar, ele é leve. Então para você transportar, remover, mexer dentro do ambiente, é muito mais fácil.
E as plantas também se adaptam bem a eles? Ela é plantada direto ou não? Precisa de um vaso dentro? Ele funciona só como um cachepô? Eu prefiro usar mais como cachepô, por ser um plástico, porque as plantas gostam de materiais mais naturais. O ideal seria o barro, né? Se não conseguimos isso, nós colocamos com função de cachepô. Mas também eu planto direto, depende da espécie. Entendi. Então a vantagem seria isso, a questão do peso e a variedade de formatos e cores. Então vai depender muito do ambiente. Isso vai influenciar no preço, por ele ser de plástico, ou não? Vai aumentar ou vai diminuir? Não, tem de polietileno bem caro também, mas geralmente é mais em conta. E tem muitos fabricantes agora no mercado, né? Então com variedade de cores, formatos, também interessante. Esse aqui que a gente está vendo agora, ele é um cachepô, ou não? Dá para plantar? Não, eu uso como cachepô também. E por cima, nesse caso, nós temos um vaso dentro, olha, com terra. Geralmente eu coloco alguma forraçãozinha em cima ou uma casca de pinos, pedrinha, alguma coisa para dar um acabamento. Esse aqui de madeira é lindo. As plantas também aceitam bem madeira? Esse também uso como cachepô. Então vai depender muito do ambiente, do mobiliário que você escolheu, a linha que você quer passar na decoração. Se é amadeirado, se é vidro, se é vime. Se é mais rústico, colocamos um vime de fibra, né? Ou então aquele vaso, olha que lindo, o vietnamita, né? Esse é o top dos vasos, uma linha mais sofisticada. Gosto muito dessa peça. Geralmente compro vasos grandes, mais altos, para ter mais presença mesmo. E o brilho, né? O brilho dá um efeito, bom, depende, interessante. Depende da espécie que a gente colocar no vaso. Fica muito bonito esse aqui. Pelo jeito ele deve ser bem caro. Ele é uma coisa mais sofisticada, é o que está usando agora, é a tendência dos vasos. Depende, como eu falei, depende do conjunto da decoração, mas é uma peça sofisticada, assim. Vai depender da composição. Você colocar uma peça fosca do lado, um móvel fosco, aí você quer destacar o vaso. Depende do ambiente, depende do projeto. E tem o de vidro, que também é um clássico, é lindo, dá para usar também quase em todos os tipos de decoração de casa. Isso. O vidro ele vai mostrar o que tem, nesse caso aqui, nós temos mostra as cascas de madeira, se você quer destacar isso. É uma forma de apresentar o vaso, a planta. Então, depende da proposta também. Mas é muito bonito. Ele dá transparência e leveza. Leveza, e você quer mostrar mais a planta do que o vaso. Dependendo da situação, o vaso é mais importante que a planta. Então, depende da sua proposta. E aquele nosso velho conhecido vaso de cerâmica, continua também sendo usado? Na verdade, esse é o melhor de todos, né? A plantinha agradece ao que ela mais gosta, que é natural. Mas hoje no mercado, com essa variedade de produtos, a gente passa a utilizar essas novas propostas aí. Vai depender do seu gosto e principalmente do seu bolso. Emília, tem gente que fala assim, eu adoro plantas, mas eu queria ter pelo menos uma florzinha em casa, mas também não tenho tempo. Tem algumas opções que você possa dar rapidamente para a gente ter uma plantinha para dar uma vida para casa? Sim, temos várias espécies, geralmente de plantas de áreas de sombra. E olha, nós temos aqui algumas sugestões, os antúlios, as bromélias, né? Podemos, o lírio da paz, são de sombra, como coloquei naquela classificação de luminosidade, pelo menos a 2 metros da janela, podemos colocar essas espécies. Não são tão frágeis como as de estação, que a cada 3 meses, algumas até menos, precisam ser trocadas. Então uma dessa é uma planta com flor e dá para manter em casa. Perfeito. E aqui nesse jardim lindo, cheio de orquídeas e várias florzinhas, a gente encerra a matéria. Emília, obrigada. Obrigada, eu agradeço. Volte sempre ao Tarde Show, nos dando dicas. A Emília falou que vai sempre trazer uma dica diferente pra gente, tanto de decoração, quanto então de paisagismo. Fica o nosso muito obrigada. Agradecimentos ao Elton, que nos recebeu tão bem, nos ajudou, montou vaso e abriu espaço aqui, esse espaço verde lindo que ele cuida com tanto carinho. E a gente vai continuar então o nosso passeio em meio às flores e o programa continua aí. Olha, eu espero que você tenha gostado. Eu adorei
o passeio. Passeio assim, quando a gente passeia por flores assim, o dia fica até mais gostoso, não é? Ter flores em casa vai deixar a sua casa muito mais gostosa e muito mais bonita. Então, pega as dicas, caso você precise assistir de novo, no nosso site tvmoginews.com.br/tarde show, a matéria vai ficar lá arquivada para você assistir a hora que você quiser. Muito obrigada a todos os que participaram da matéria, inclusive a Emília Fuch, querida, precisa voltar inclusive aqui no estúdio, viu, Emília? Agora vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto.